Misericórdia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio e um prazer poder mais uma vez compartilhar com você, meu querido e amado irmão e irmã, aquilo que Deus tem falado ao meu coração, aquilo que Deus tem ensinado a cada dia em minha vida. Quero deixar bem claro que eu, pastor Jussi Eduardo Costa, membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, hoje, aqui em Teresina, Piauí, à frente da futura frente missionária da Igreja da Primeira de São Paulo. Não estou falando em nome da minha igreja, não estou falando em nome da minha denominação batista brasileira, mas eu estou falando sim daquilo que eu compreendo dentro de determinados assuntos. Quando eu faço uma análise hermenêutica, exegética, sociológica, histórica de um texto bíblico, para que verdadeiramente eu possa aprender aquilo que o Espírito Santo está querendo dizer para a igreja, tanto do primeiro século como aqui no século 21. E hoje, rapidamente, o assunto que eu quero tratar é qual o papel da mulher. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu sou completamente contra a militação feminista. A militação feminista não tem nenhum embasamento bíblico. O movimento feminista é um movimento totalmente deturpado e totalmente antibíblico. Não vem de Deus. Mas eu sou e sempre serei fiel ao que a palavra de Deus ensina. Então eu gostaria de ver com os irmãos e com as irmãs, rapidamente, algumas questões. Primeira delas, qual é o papel da mulher na igreja? Pois, afinal, o apóstolo Paulo diz aqui em 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35, que a mulher deve se manter em silêncio na igreja. Ela deve permanecer calada em obediência. E ela deve aprender, se assim desejar alguma coisa, perguntando ao seu marido, porque é vergonhoso que a mulher fale dentro da igreja. Observemos bem aqui um pequeno detalhe. O apóstolo Paulo, quando diz que é vergonhoso a mulher falar dentro da igreja, ele está se dirigindo à igreja de Corinto, formada na sua grande maioria por judeus convertidos ao cristianismo. E é por isso que ele diz que é vergonhoso e a mulher deve ser obediente à lei. E esta palavra lei é a mesma palavra encontrada no livro de Romanos, capítulo 6, quando o próprio apóstolo Paulo diz, porque o fim da lei é Cristo, a justiça para todo aquele que crê. Por que o fim da lei é Cristo? Não é porque a lei foi abolida, mas acontece que a lei agora ela deve ser interpretada dentro da visão da graça e da misericórdia de Deus. E eu tenho para comigo, você pode até discordar, que há alguns aspectos
nos escritos de Paulo, aonde ele se deixa influenciar e muito pela situação contemporânea em que ele vivia. Não é à toa que existem até certos pontos de suas cartas que ele mesmo vai dizer: digo eu e não o Senhor. O apóstolo Paulo diz bem claro que há certas colocações ele está fazendo, ele está orientando, mas que o Senhor não disse nada, não orientou sobre aquela questão. E aí você deve me perguntar: mas pastor Jussi, como assim? Se a Bíblia é inspirada por Deus, como é que Deus vai permitir que haja registro de um pensamento, de uma argumentação puramente humana? Amados, o Senhor nosso Deus, dentro da sua soberania, deu a cada um de nós a liberdade de pensamento, de opinião, e principalmente a igreja, segundo Mateus capítulo 16, ele deu à igreja a autoridade de ligar aqui na terra aquilo que fosse necessário. E se a igreja ligasse aqui na terra, seria ligado no céu. E aquilo que a igreja desligasse aqui na terra, seria desligado no céu. Existem na Bíblia não contradições, mas existe algo chamado vontade permissiva de Deus em determinados momentos e em determinadas épocas. Ora, se formos ler Levíticos capítulo 18, Deus proíbe firmemente qualquer relacionamento emocional íntimo entre parentes consanguíneos. Mas é sabido que desde Adão até os patriarcas era comum o casamento entre primos e primas, irmãos e irmãs. Era algo normal, natural. Só que por que isso era natural e normal? Porque havia uma ordem, um decreto de Deus a Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos. Ora, Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E esses filhos e filhas de Adão e Eva casaram-se uns com os outros, e assim a terra começou a se encher, começou a tomar corpo. Mas chegou num determinado momento que a vontade soberana de Deus estabeleceu, parou por aqui. Agora, relacionamento entre consanguíneos não pode mais. Jesus diz nos evangelhos que nunca foi da vontade do Pai que o homem tivesse mais do que uma esposa. Só que quando nós observamos lá no Velho Testamento, nós vamos ver que Abraão, Isaque, Jacó, nós vamos ver que Davi, nós vamos ver que Salomão e outros personagens bíblicos tiveram esposas e concubinas. Só que não foi esta a vontade de Deus. A vontade de Deus sempre foi monogâmica. Mas, por uma questão permissiva, houve um tempo que Deus permitiu, até que ele colocou um ponto final em toda esta situação. E o ponto final foi Cristo. Por isso que o fim da lei é Cristo. Porque em Cristo nós temos a interpretação correta da lei dentro da vontade de Deus.
Tanto é que a vontade de Deus ao criar a mulher foi que a mulher fosse uma adjutora idônea, uma semelhante idônea. Isso você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 2, quando o próprio Deus diz que criaria para Adão alguém que lhe fosse semelhante, alguém que lhe fosse comum a ele, nem mais nem menos. É claro que com obrigações diferentes, tanto o homem como mulher possuem aspectos biológicos diferentes, possuem aspectos emocionais diferentes, mas também possuem atividades diferentes. Mas em nenhum momento Deus trata a mulher como um ser de segunda classe. Quem faz isso somos nós, e principalmente nós homens, que somos contra o feminismo, mas defendemos um machismo absurdo no meio da igreja. Por que eu digo um absurdo? Porque usam de determinados textos bíblicos para dizer que a mulher é obrigada a fazer tudo o que o marido quiser, que a mulher é obrigada a se submeter a todas as vontades e aos caprichos de seu marido, porque a mulher tem que ser submissa. Ora, submissão no grego não tem nada a ver com escravidão. Submissão não tem nada a ver com alguém pensante e alguém que possui opinião e ideias. Muito pelo contrário. Submissão tem a ver com o amor que o marido demonstra pela sua esposa. Se o marido verdadeiramente ama sua esposa como Cristo amou a igreja, a esposa não terá nenhuma dificuldade em ser submissa. Mas o marido que é inteligente e esperto, sempre vai manter um diálogo aberto com a sua esposa, porque ambos são uma só carne. Assim a Bíblia diz. E como uma só carne, as decisões, as escolhas devem ter sim um diálogo e um aval dos dois. Porque eu não sei qual é o mistério, mas Deus deu uma percepção às mulheres que nós homens não temos. E feliz é aquele que pode ter um diálogo franco e aberto com a sua esposa, sem violência, agressão, seja ela verbal ou física. E nada dessa historinha que a mulher tem que andar 2, 3 passos atrás do homem. Já diz um ditado antigo que Deus não tirou a mulher da cabeça do homem para que ela não mandasse no homem. Não tirou do pé para que o homem não pisasse sobre ela, mas tirou da costela porque ela é igual, ela anda lado a lado. Quando eu vou lá para Provérbios capítulo 31, eu vou observar que o homem, o cabeça do lar, aquele que tem a primazia do sacerdócio, da orientação divina no seu lar, isso sim, aquele homem está sentado à porta junto com seus amigos conversando. E enquanto isso, a sua esposa está dando ordem aos serviçais da casa, o que cada um tinha que fazer. A esposa está recolhendo lã para fazer roupas para a sua família.
A esposa está negociando os produtos produzidos pela terra que eles possuíam. A esposa está negociando campos que o casal possuía. E o homem estava lá sentado com os amigos, dizendo que a sua mulher era uma bem-aventurada. Eu acho que está na hora dessa guerrinha dos sexos acabar. Porque no reino de Cristo não existe homens e mulheres. Não existe altos e baixos. Não existe sábios e ignorantes. Mas no reino de Cristo existe apenas remidos e lavados no sangue do Cordeiro. E todos estes receberam uma só ordem: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E todos estes receberam uma segunda ordem, para que aqueles que crescem fossem batizados. E estes também receberam uma terceira ordem: os que fossem batizados deveriam ser ensinados em tudo o que o Cristo ensinou. E se você quer uma prova maior do papel importante da mulher na igreja e o papel importante da mulher dentro de um lar, dá uma lida em Romanos capítulo 16. Você vai encontrar o próprio apóstolo Paulo, que diz que a mulher deve permanecer calada na igreja. Você vai encontrar lá em Romanos 16, Paulo citando 8 mulheres na sua saudação. E em todas elas, ele diz, cooperadoras nos trabalhos do Senhor. Ele começa por Febe e segue por uma lista de 7 outras mulheres. E todas elas, ele diz que elas são cooperadoras, que elas são pessoas aplicadas, que elas são servas que fazem a obra de Deus. Para Timóteo, o apóstolo Paulo diz: não esqueça dos ensinamentos que você recebeu de tua mãe. Não foi do pai. Então, meus amados, submissão não significa o homem manda e a mulher obedece. Submissão significa o homem ama e a mulher, por amor, coloca o seu marido em primazia. Toda mulher tem o prazer de agradar o marido que lhe trata bem e que a tem em alta estima. Então, o meu conselho para você, meu irmão e minha irmã, é que em vez de ficarmos nessa guerrinha dos sexos, façamos uma leitura correta, hermenêutica e exegeticamente da palavra de Deus. E mais do que fazer uma leitura, coloquemos em prática, porque a igreja é um só corpo e na igreja não há acepção de pessoas. Que Deus abençoe a tua vida e que Deus nos use, quer homens e mulheres, pastores e pastoras, todos nós somos servos daquele que é Senhor, Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.